Se você sente fortes dores das mãos, perda de sensibilidade nas pontas dos dedos, redução de força e rigidez nos dedos das mãos, deve ficar atento, hein? Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o ortopedista, traumatologista e especialista em cirurgias de mão, Givaldo Rios. Doutor, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. E esses sintomas que eu falei, a pessoa, é bom prestar atenção, é bom procurar um médico, o que é que deve fazer? Sim, é importante que toda vez que apareçam sintomas como dormência, dor, a pessoa procure de imediato o médico, porque ele pode estar sofrendo alguma patologia específica das mãos ou esse sintoma ser um sintoma de alguma patologia clínica de ordem geral e que precisa ser diagnosticado quanto antes. A gente falou aí, síndrome do túnel do carpo e dedo em gatilho. São problemas diferentes? Possuem tratamentos específicos? São problemas diferentes, bastante comuns no dia a dia do cirurgião de mão e que tem que ter um diagnóstico específico e um tratamento adequado. Agora, doutor, é necessário, esse caso aí, quais são as causas desses dois problemas que afetam as mãos? Os problemas são similares ou são diferentes? Olha, são diferentes, até a sintomatologia é muito diferente. A síndrome do túnel do carpo é uma síndrome compressiva de um nervo chamado nervo mediano, num túnel inelástico que fica na face anterior do punho. Então, o paciente normalmente reclama muito de dor e dormência nas mãos. Normalmente é bilateral, acomete mais mulheres, cerca de 70% dos casos é mulher, e na quinta e sexta década de vida. Mas pode aparecer em homens, em jovens, e esses sintomas vão se agravando ao longo do tempo, ao ponto que a pessoa não consegue mais dormir e acorda muitas vezes à noite para balançar as mãos e tem muita dificuldade em conciliar o sono. Atrapalha muito, né? Atrapalha muito o dia a dia. Já o dedo em gatilho é uma patologia inflamatória de um tendão flexor da mão e que o paciente sente muita dificuldade, às vezes, em estender um dedo. Ele consegue até flexionar os dedos e fechar a mão, mas na hora de abrir, o dedo trava. Isso é esse o termo que se usa. Ou é ainda específico? É mais no dedo polegar ou é ainda específico? É mais no dedo polegar, Isso que seguido chama do gatilho, dedo né? anular. Devido ao bloqueio em estender o dedo, muitas vezes a pessoa tem que usar a mão contralateral para estender esse dedo. Daí o termo dedo em gatilho, porque se assemelha a um gatilho de revólver. Sim. Agora, a pessoa tem que ter cuidado ao identificar para não confundir com outras lesões, né? Outras inflamações, né? Como a LER, né? Tendinite. Tem que prestar atenção, porque pode fazer confusão com essas outras... O termo LER, lesão por esforço repetitivo, foi muito utilizado, principalmente na década de 90. Agora tem a DORT, né? A DORT, doença ocupacional relacionada ao trabalho. Mas esses termos são mal utilizados e às vezes mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque eles generalizam, eles colocam como LER ou DORT muitas patologias distintas. Então, o que é LER e DORT? São as epicondilites, as tendinites, as mialgias, as artralgias, as síndromes compressivas. Então, é importante que esses termos sejam deixados um pouco de lado e se diagnostique cada patologia de forma própria, porque cada uma delas tem uma causa própria e deve ter um tratamento específico adequado. A causa genética, doutor, tem um forte poder em relação a essas coisas, ou essas doenças, ou não? Não, se vê, claro, alguma relação em pacientes que têm uma história familiar, com a síndrome do túnel do carpo, por exemplo, com o dedo em gatilho, mas isso não tem uma causa específica, uma relação direta. É possível ter alguém com essa doença que não tem ninguém na família que apresente esses sintomas. E a faixa etária em que ela mais começa a se apresentar? A síndrome do túnel do carpo, quando eu falei, na quinta e sexta década de vida, e o dedo em gatilho também. No entanto, a síndrome do túnel do carpo é muito mais frequente em mulheres. Por quê? Não se sabe, se tem uma causa por que é mais frequente em mulheres. Alguns relacionam a variação hormonal, mais presente em mulheres, principalmente após a menopausa. Doutor, vai para a parte medicamentosa logo, até que ponto é necessário uma cirurgia nesses dois casos? Na fase inicial se tenta o tratamento medicamentoso, também com ações fisioterápicas, com imobilização, repouso, mudança de hábitos de trabalho, tudo isso é tentado na fase inicial.
e na fase em que os sintomas não estão muito agressivos. No entanto, naqueles casos em que os sintomas já estão presentes há muito tempo e já se tentou um tratamento conservador e não se teve um bom resultado, então se parte para a cirurgia, e são cirurgias relativamente simples, relativamente tranquilas de serem feitas. Agora, a gente tem que também dar importância à prevenção, né? Quais são as prevenções para essas duas? Perfeito. Ninguém está livre de ter uma síndrome do túnel do carpo, um dedo em gatilho, nem outras patologias inflamatórias que atingem as mãos. Mas alguns hábitos, por exemplo, o hábito de se usar o computador de forma adequada, sobrecarregando principalmente os membros superiores, isso pode ser evitado com medidas simples. Muitas vezes basta se pegar o teclado do computador e se colocar mais a fundo da mesa de trabalho, porque aí, em vez da pessoa usar apenas os dedos da mão para digitar aquele teclado, a pessoa sem um apoio adequado vai usar também a musculatura do antebraço, a articulação do cotovelo, a musculatura do braço, a articulação do ombro, da coluna cervical. E isso sobrecarrega todo o membro superior e, ao final do dia, a pessoa está com a sensação de dor em todo o membro. Então, muitas vezes, basta você apoiar melhor esse teclado, ter uma disciplina para regularmente parar um pouco, fazer um repouso, um alongamento, tomar um cafezinho e voltar para aquela atividade que estava fazendo. Doutor, nós queremos agradecer a sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado.